Oi, pessoal, tudo bem? Sou a Aline Daer, sou mentora de lideranças e também jornalista, já há alguns anos trabalhando com comunicação, mais especificamente com comunicação corporativa e publicações. Bom, a gente vai falar hoje sobre persuasão e o quanto a persuasão ela é importante para desenvolver a liderança, né, para se comunicar como líder e conseguir, através de pessoas, realizar suas metas e seus objetivos, tá? Então, a gente vai começar falando sobre o que é persuasão. Quando nós falamos de persuasão, muitas pessoas vão direto, a mente vai rapidamente à publicidade, ao copywriting, a, digamos assim, comunicações que estejam relacionadas a vender alguma coisa. E na verdade, a persuasão ela vende uma ideia, né, mas, nós precisamos sempre pontuar que a persuasão ela nunca é manipulativa. A persuasão ela está com o olhar voltado para o que tem de valor pro interlocutor, quando você vai se comunicar com ele, né. Então, como que a pessoa é convencida a fazer o que você quer que ela faça, mas ela entende que aquilo realmente deve ser feito, e não porque ela foi forçada ou porque ela foi manipulada a fazer, tá? São coisas completamente diferentes. Então, o que que uma liderança realmente faz para influenciar a ação de outras pessoas, dos seus liderados, clientes, colegas, etc., com foco em um objetivo que seja, por exemplo, do próprio líder ou um objetivo comum, tá? E pode acontecer isso, inclusive, simultaneamente. Então, vamos dizer assim, o líder deseja que o seu liderado realize uma tarefa cujo objetivo final daquela tarefa é alcançar a meta do mês, né? Vamos dizer assim. Então, essa tarefa pode ser qualquer coisa. Então, vamos dizer que ele precise que o vendedor registre as atualizações de contato com um determinado cliente numa determinada ferramenta, para que o acompanhamento, o relacionamento com o cliente vá conduzir a um determinado fechamento. E ele tem alguns liderados que fazem isso sem precisar de esforço ou incentivo algum, e ele tem outros que não. E aí, por que que esses liderados não fazem? Bom, já vamos entender. Mas como fazer com que esses liderados façam o que você, como líder, quer, mas que eles entendam que ele não está fazendo porque você quer, ele está fazendo porque tem valor para ele, tá? Então vamos lá. O cérebro funciona, o cérebro, a resposta, né, automatizada do cérebro, então ele funciona de 96 a 98% no automático, segundo a neurociência, e, funcionando de 96 a 98% no automático, sobra pouco, né, de 2 a 4% para que nós consigamos reprogramar as nossas ações, criar novos hábitos, reforçar alguns hábitos antigos, enfim. Fazer esse esforço de mudança, né, de escolhas, de decisões, né, de ações no nosso dia a dia, digamos assim, nós temos um espaço ou energia, muito pouca energia, digamos assim, para isso. Boa parte da energia é gasta para realizar as tarefas automatizadas, tá? Então, o funcionamento fica entre 96 e 98%. O que não tem a ver com as partes do cérebro, sabe? São coisas diferentes, tá? É o funcionamento cerebral ou as conexões neuronais e não a estrutura cerebral, tá? Então, vamos lá. Isso faz com que a maior parte das nossas decisões, elas já estejam tomadas. Então, nós, fazemos alguma coisa, respondemos a alguém, não fazemos alguma coisa, porque isso já foi decidido anteriormente.
e às vezes há muito tempo e de forma inconsciente. Então, isso acontece com muita frequência. Sem querer, nós somos treinados, ou por nós mesmos, ou por outras pessoas, a fazer ou não fazer algumas coisas, a querer fazer ou a não querer fazer, mas essa decisão foi tomada já há um tempo e você simplesmente reage. Então, quando você está diante daquela determinada tarefa, a sua reação é procrastinar. Ou quando você está diante dela, a sua reação é executar. Então, digamos que é muito semelhante a uma resposta programada no computador. É claro que a complexidade, né, para além dessas respostas ou das próprias respostas é muito maior, talvez, do que um computador. Mas nós não precisamos entrar nesses detalhes. O que nós precisamos entender é por que eu faço e por que eu não faço alguma coisa. Isso acontece porque essa ação, esse esforço que você precisa para realizar alguma coisa, por mais pequeno que seja, ele precisa ter uma razão para você, tá? Então, precisa existir um motivo que você já processou, então você já entendeu a importância daquilo. E quando você vai fazer, depois de automatizado, você não precisa mais pensar sobre isso, tá? Mas se você não automatizou essa motivação, se você não entendeu qual é o objetivo daquilo e aquilo não está automatizado no fazer, está automatizado no procrastinar, por exemplo, para você mudar em você mesmo, então você como líder, como pessoa, para mudar em você, você precisa fazer uma reavaliação da importância e do valor que aquela tarefa tem, ou seja, identificar quais são as recompensas que vão vir do fato de você se esforçar para mudar aquele padrão automatizado. Então, o seu cérebro, ele faz o máximo possível para gastar o mínimo de energia, né? Então, é realmente a lei do mínimo esforço. E é por uma questão de sobrevivência, e é um padrão que já está formatado e que vem sendo reforçado ao longo de muitos, milhares de anos, tá? Então, hoje, nós temos a capacidade de mudar essas respostas, mas ainda existe uma probabilidade muito grande de isso não acontecer da forma como nós esperamos, né. Então, você quer mudar e aí você acha que uma semana é suficiente se esforçando, e aí quando você vê acontece algum imprevisto, na semana seguinte você já voltou para o automático. Então primeiro, conosco mesmos, o que a gente precisa fazer? Então, desenvolver a sua capacidade de se autopersuadir, que seria um bom treinamento, tá? Porque quando você quer persuadir outra pessoa, mas você não consegue persuadir nem a si mesmo, então é aquela história, se você não se autolidera, liderar outras pessoas vai ficar muito difícil, porque, a pessoa vai perceber que você não está entendendo os mecanismos que estão, digamos assim, conectados ali, para que aquela pessoa queira ou não queira, para que ela se motive ou não, para que ela se engaje ou não, enfim. Você não entende como você funciona, então provavelmente também não entende como as outras pessoas funcionam. Então, lógico, primeiro ganhar essa capacidade de se autopersuadir para depois ser capaz de persuadir outras pessoas, tá? Então, por exemplo, você quer realizar uma tarefa ou automatizar a execução de alguma tarefa que você não gosta, que você tem dificuldade, que você procrastina muito. Escolhe uma tarefa, algo que você tende a ir passando para o dia seguinte, sabe? Você tem aquela lista de tarefas aí. Ah, terminou o dia, passa para o dia seguinte. Terminou o dia, passa para o dia seguinte. Essas tarefas que você sempre passa para o dia seguinte, e em alguns casos, às vezes, até tem prazo de entrega, mas aí você só vai fazer na última hora mesmo, né, então você acaba, funcionando sob pressão. Então, você se coloca nessa situação de pressão, embora não precisasse, que é para que você
não tem escapatória, né, é como se você estivesse se aprisionando ou se colocando de castigo, é tipo: "Enquanto você não fizer isso, você não pode fazer qualquer outra coisa", tá. E não quer dizer que não funcione, mas, é muito estressante, né, funcionar sempre dessa maneira. É estressante que você esteja sempre na última hora, sempre apagando incêndios, né. E isso também acontece na relação com seus liderados, então imagina que ele sempre vai deixar para a última hora para te entregar alguma coisa que você está esperando, que você pediu, que você sabe que é fundamental para outra etapa ou enfim, para outra tarefa. Isso tudo gera mais desgaste do que se as coisas estivessem realmente organizadas dentro de uma programação. Então, como você vai se persuadir? Então, você tem que entender daquela tarefa o que você pode apreciar daquela tarefa. O que pode ser recompensador se você executá-la, né. Então lista mesmo, tá, pega o papel ou se você preferir pode anotar no computador, mas o uso sempre da mão, né, no processo de cognição ajuda muito, né, ele estimula mais o a nossa as nossas capacidades intelectuais do que necessariamente digitar, ou até mesmo no celular, né. Então, vez ou outra, pega uma caneta, vai para o papel e anota no papel. O que seriam recompensas para você dessa tarefa? O que a finalização dessa tarefa traz de recompensador, né? Quanto tempo, você imagina que vai levar para você ser recompensado por essa tarefa? E o quanto é garantido que essa recompensa venha? O quanto ela está atrelada a outras atividades que precisam ser realizadas, não necessariamente por você, mas pelos outros. Mas assim, para você ter clareza, realmente, daquilo que poderia te motivar ao invés de te levar a procrastinar aquela tarefa. E aí você vai fazer, o exercício de entender o valor de cada uma daquelas recompensas. Então, tá, de repente eu não consegui identificar recompensa alguma. Bom, tem 2 opções. Uma delas é você criar uma recompensa para você, né, então se premiar de alguma maneira que você valorize. Por exemplo: "Ah, eu concluí durante uma semana eu consegui concluir essas tarefas sem procrastinar. O que que eu vou fazer no final de semana? Sei lá, eu vou viajar, eu vou sair para jantar com a família, com o cônjuge, com os amigos, sei lá. Vou fazer trilha, vou, né, criar alternativas que sejam produtivas, né, ou seja, também não adianta criar uma recompensa que vai gerar um vício em você, então, seja lá o que for que você possa, fazer, usar, né, consumir, que isso não gere um vício, ou seja, que a recompensa não gere um ciclo vicioso. Tá, para você não ficar dependente dela, porque aí também não é muito positivo, inclusive do ponto de vista da sua saúde e nível de disposição para fazer outras coisas. Mas pensar numa recompensa que seja, assim, produtiva, que é algo que você gosta, que vai te dar a sensação de satisfação. Então só de imaginar que, por exemplo, "Ai, se essa semana eu cumprir todos os dias, fazer essa tarefa, eh" no prazo que é determinado para ela, então todo dia eu tenho que repetir isso, vamos dizer. No final de semana eu vou, viajar ou vou sair para jantar com os meus amigos num lugar X. Se você já tem isso em vista, e a recompensa está muito clara, você sabe quando vai acontecer, você tem a dimensão do nível de satisfação que aquela recompensa gera, você vai estar mais motivado a colocar aquilo em prática. Ou seja, você se persuadiu a realizar uma tarefa que você vinha procrastinando, porque você entendeu como funciona o seu mecanismo, o seu sistema interno de recompensas e como o seu cérebro funciona, né, para fazer ou não o seu corpo se mover na direção de alguma coisa, né, realmente se motivar. Ótimo. Funcionou para você? Testa em você primeiro, depois vai funcionar também para os seus liderados, mas tem um desafio extra aí.
que é você realmente ter uma relação com o seu liderado que ele vá te dizer o que ele valoriza. Ele vai te contar quais são as recompensas. E você pode fazer esse exercício exatamente igual com ele. Então, pode sentar com ele para conversar e falar: olha, eu tenho visto que você tem procrastinado essa tarefa, isso gera determinados impactos que são negativos, isso e aquilo. E, eu acredito que tanto para nós, como grupo, como time, para alcançar as nossas metas e objetivos, é importante que você consiga superar isso, mudar, né, e para você também, porque vai ser um exercício para você aprender a fazer essa mudança em outras coisas que são relevantes para o seu bem-estar, para a sua saúde, para os seus relacionamentos, para o seu sucesso profissional. Então, quando a pessoa compreende o sentido, né, de fazer aquilo, aí muito provavelmente ela vai abraçar isso também como um projeto não só profissional, mas pessoal, de desenvolvimento e crescimento pessoal e amadurecimento também, né, no sentido de você se conhecer e aprender a lidar consigo mesmo. E aí, isso vai ser aplicável nesse caso em especial, né, dessa tarefa que a pessoa procrastina, quanto em outras atividades ou hábitos que ela não consiga mudar ou colocar em prática no dia a dia. E, de forma geral, ela conseguindo tornar isso um processo comum para o dia a dia dela, né, esse exercício de se autopersuadir, e ela vai entender que, na verdade, não, você não está manipulando ela para fazer aquela tarefa. Você mostrou qual era a importância dela fazer e mostrou qual é o impacto negativo dela não fazer. Você mostrou a importância dela treinar essa mudança de comportamento no trabalho para que ela consiga fazer isso também em outros aspectos da vida pessoal dela. Então, a persuasão, ela, lógico, existem circunstâncias que são mais complicadas, porque às vezes o relacionamento seu como líder com um determinado liderado já está com um certo desgaste. Isso faz parte, tá? E aí talvez o trabalho anterior a isso seja restabelecer uma conexão, um vínculo que seja mais saudável, que seja mais leve, que realmente haja diálogo, né, ali. Mas se já estiver no momento, né, de fazer isso, então faça com você, treine com você, veja quais são os resultados. Não é uma vez que vai resolver, vai ter que repetir várias vezes, porque afinal nós somos seres de hábitos, então se nós não repetimos várias vezes o processo, fazer uma vez só vai cair no esquecimento, tá? E depois transferir esse aprendizado, então, mais do que você transferir informação ou querer transferir um conhecimento que você adquiriu, transferir a experiência e o compromisso, né. Então, a pessoa que tem que se comprometer, você vai dar as ferramentas que você conhece, vai compartilhar a sua experiência e vai se dispor a dar suporte, né, quando a pessoa precisar, mas não dá para você fazer por ela. Ela precisa passar pelo processo, tá. Então, essa relação, para mim, é a mais clara e mais evidente entre persuasão e liderança. E, claro, tem outras situações que eu não citei aqui, que de repente você esteja vivenciando e que possa ter, detalhes, né, assim, sutilezas que eu não descrevi aqui no exemplo que eu dei. Então, se tiver alguma coisa assim, manda mensagem para mim, pode ser no Instagram, no LinkedIn, pode me mandar, comentários aqui embaixo, a gente também vai conversando, e é uma forma também de compartilhar o aprendizado, tá bom? E é isso, espero encontrá-los em breve por aqui. Um abraço.